Então, ó, nós vamos começar com função afim, só que antes de entrar em função afim, eu preciso relembrar alguns pontos, tá? Então, função afim. Função afim no primeiro grau. Toda vez que a gente falar em função de primeiro grau ou função afim, a gente vai usar equação de primeiro grau. E aqui agora eu vou dar uma lembrada rapidinho das equações de primeiro grau. Quando a gente entrar na quadrada, a gente vai ver propriamente o primeiro grau, tá? Então vamos lá. O que é a equação de primeiro grau? É aquela equação que eu tenho uma letra elevado a 1. Como assim? Eu posso ver isso aqui, ó. X mais 1 igual a 0, é um exemplo de equação de primeiro grau. 2x mais meio igual a 0, é um outro exemplo de equação de primeiro grau. Posso ter, por exemplo, x sobre 2 mais 5 igual a 0. Seria uma terceira possibilidade de equação de primeiro grau. Então, desses três exemplos, vamos só lembrar rapidinho. Deixa eu colocar um quarto aqui. 2x mais 5 é igual a 3. Ok, só um minutinho. Aí na função a gente vai usar a equação de segundo grau? De primeiro, que agora a gente vai estudar a função de primeiro grau. Quando a gente for estudar a função de segundo grau, aí a gente vai estudar primeiro a função que é a equação de segundo grau, depois a gente vai entrar na função de segundo grau, tá? Beleza. Então, ó, equação do primeiro grau, aqui tem 4 exemplos. Só pra gente lembrar, pra gente começar na função do primeiro grau. Por que na função do primeiro grau a gente não vai ficar fazendo aquele monte de equação de primeiro grau primeiro? Porque essas daqui são equações mais tranquilas. E a gente usa muito. Mas de segundo grau, aí sim a gente vai parar e vamos estudar as equações, todas primeiro. Damos as equações de segundo grau. Completa, incompleta, o tipo de incompleta. A gente vai estudar a biquadrada, que é aquela elevada a 4. Beleza. A gente vai estudar também os sistemas de equação de segundo grau. Aqui hoje a gente vai ver sistemas de primeiro grau também. Mas vai usar sistema de primeiro grau dentro de função? Não. Sistema de primeiro grau a gente não vai ver. Tá, pode. É só porque a gente poderia lembrar mesmo. Então, ó, equação do primeiro grau. Vamos lembrar dessas coisinhas bonitinhas. 4 exemplos totalmente diferentes. No primeiro, a gente vai lembrar. O objeto da equação de primeiro grau, de segundo grau, é sempre a gente isolar a letra e deixar valores numéricos depois do sinal de igual. Para a gente achar o valor dessas coisas. Eu me incógnito para minha letra. Então, aqui, por exemplo, quando eu tenho x mais 1, aqui é claro que a gente tem uma adição para todo mundo. É tranquilo isso? A gente tem uma adição, tentar x mais 1. Porque o que a gente usa? A gente usa sempre, quando a gente transfere, quando a gente muda uma letra de lugar, quer dizer que eu estou fazendo o quê? Quer dizer que eu estou alterando a minha operação. Ou seja, eu vou resolver essa de 2 jeitos. Só para vocês entenderem o que é essa operação contábil, no caso. Tá assim, x mais 1. Primeira possibilidade seria eu pegar e colocar x é igual a 0, que já estava depois do sinal de igual, e vou pensar, eu quero uma adição, que legal. Contrário da adição, subtração. Repete o número. Então, meu x é igual a menos 1. Isso vocês já fazem, né, de forma bem tranquila. Porque vocês já têm muitas operações de
foi o primeiro, então 2x é igual o zero, que já estava lá. Aqui eu estava somando o meio, então era mais. Contrário de subtração, de adição, subtração. Deu 2x é igual a menos meio. Duas opções. Opção 1, passar esse 2 que é 2 vezes x, né? 2x é 2 vezes alguma coisa. Eu posso passar dividindo. Opção 2, fazer multiplicação cruzada. Ah, qual que eu tenho que fazer? Eu tenho, vou fazer dos dois jeitos certos. Então, ó, se eu for fazer multiplicação cruzada, vai ficar assim, ó. 2 vezes 2x, 4x. É igual a 1 vezes menos 1, menos 1. Agora, eu vou cair na questão da divisão, ó. 4x é 4 vezes x. X é igual. Depois do igual já tinha menos 1. Se era 4 vezes o x, o contrário de vezes, dividido. Então, deu menos 4. Agora, observação aqui, ó. Se eu pegasse daqui, ó, 2x é igual a menos meio, e já quisesse fazer por divisão, o que eu ia fazer? Eu ia deixar assim, x é igual a menos meio, que estava aqui, dividido por 2. Né? Porque era 2 vezes, então vai divisão de fração. Repete a primeira, multiplica por Deus, por que é decorado? Dois métodos diferentes para achar a mesma resposta. Vocês podem escolher qual fazer, tá? Qualquer um de adultos tem. Outro exemplo. Calma, fecha o microfone, por favor. Outro exemplo que a gente tem, x sobre 2 mais 5. Seria quando meu x vem numa fração. O que vai tirar isso daqui? Isola o primeiro. X sobre 2 é igual a zero. Era mais 5 adição, com menos 5 fração. X sobre 2 igual a menos 5. O que eu posso fazer aqui? Duas opções. Primeira opção, multiplicar cruzado. X vezes 1x é igual a 2 vezes menos 5, menos 10. Opção 2. Então, assim, ó, x sobre 2 é igual a menos 5. O que a gente vai pensar? Tem que isolar a letra. X é igual. Depois do igual já tinha o menos 5. E aqui não era divisão por 2? Contrário de divisão, multiplicação. Menos 5 vezes 2, menos 10. Mesma coisa. Vai depender do que vocês vão querer fazer. Eu quero que normalmente fique cruzado. Que é o mesmo resultado, eu acho que já vai direto. Mas pode fazer do jeito que você achar melhor. Quarta opção. Quarto exemplo. 2x mais 5 igual a 3. Então, ó, vou isolar a letra de número. 2x é igual a 3. Era mais 5 adição ou menos fração. 2x é igual a 3 menos 5 menos 2. X é igual a menos 2. Era 2x é 2 vezes x, né? São duas coisas. Eu quero achar uma coisa e 2. X é igual a menos 1. Então, aqui a gente tem 4 exemplos diferentes de equação de primeiro grau. Tá? Alguma dúvida, gente? Não, tranquilo. Tranquilo? Não. Então, vamos lá. Função afim. Dentro da função afim, foi o que eu falei. É uma função de primeiro grau. As funções normalmente vêm com probleminhas, tá? E a partir dos probleminhas a gente consegue construir gráfico, tirar os pontos, fazer uma análise completa da função. Então, ó, aqui, primeiro a gente já começa com o problema. Como que eu vou para a função afim? Já com o probleminha.
para a gente já entender o que é essa coisa. Função afim é a função mais e mais de novo utilizada na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu vou falar que de todas as funções, essa é assim, sem sombra de dúvida, a mais aplicável. A que a gente mais usa sem saber que usa, tá? Porque tem algumas matérias que a gente usa de forma muito específica, né? Eu já conversei, já falei com vocês sobre isso. Função de primeiro grau ou função afim, né? Que seria o nome técnico, ela é a função mais aplicável. Por quê? Qualquer coisa que a gente vá fazer compra, ou um plano de telefone, um plano de plano de saúde, plano de internet, tudo, gente, tudo a gente pode converter em função afim. Ah, eu vou comprar blusa na lojinha ali. Vou comprar CD de videogame do meu Xbox, sei lá. Tudo isso eu consigo converter em função de primeiro grau, que é a nossa função afim. Ah, vou mandar fazer um bolo de aniversário. Vira função afim também. Então, tudo que envolva dinheiro, principalmente, tudo que envolva essa parte comercial, a gente consegue converter em função de primeiro grau. Tá? Mas aquelas promoções de 3 por 10 quebra essa função, não quebra? Sim, aquelas promoções de 3 por 10 aí já tá fora da função de primeiro grau, tá? Então, ó, aqui tem um exemplo. Fernanda vende salgadinhos para a festa. Ela cobra R$26 por quilo de salgadinho, ou seja, tá muito barato. Mais R$20 de taxa de entrega. O pedido mínimo é 1 quilograma. Então, ó, se a gente parar para pensar, a gente tem um custo fixo e um custo variável. O que é isso? Custo fixo é aquele valor que eu vou ter que pagar independente da quantidade que eu compre. Como assim? É a taxa? Oi? É a taxa de entrega? Isso, a taxa de entrega. Independente se eu comprar 10 quilos, 20 quilos... Nossa, velho, agora que eu notei que a foto do Álvaro é o Bolsonaro segurando o peixe. Eu vou pagar, independente dessa quantidade de quilos de salgadinho que eu comprar, eu vou pagar os R$20 para entregar. Ok. Isso é o quê? Custo fixo. E o que é o variável? É aquilo que vai mudar de valor. Então, o que vai mudar de valor? O tanto que eu vou pagar. O tanto que tiver pedido salgadinho. Isso, que no caso aqui são os R$26 por quilo. O que é o variável? A quantidade de quilos. De quilos. Isso. Então, toda vez que a gente for analisar um probleminha de função de primeiro grau, ou de segundo, ou de terceiro, por aí vai, primeira coisa a gente vai analisar, tem custo fixo? Porque pode não ter. Por exemplo, eu vou comprar blusas. Uma blusa lá, R$50. Se eu comprar 3 blusas, R$150. Se eu comprar 2 blusas, R$100. Tem algum custo fixo nesse caso? Não tem. Só tem Ketri. variável. Aí, se não tiver um custo fixo, não é função? É função também. Só que é de primeiro grau também. Ketri. Oi. Tem custo fixo de R$50 por blusa, ué. Mas e se você não comprar nenhuma? Tinha que contar só se comprasse. Não. Pode contar sem comprar também. Tá? Aqui nesse probleminha, ela fala que o pedido mínimo é 1 quilo. Então, a gente vai analisar a partir de 1. Vai ter probleminha que não vai falar isso. Por exemplo, plano de internet. Vamos supor que vocês pagam, que tem um plano, que a gente paga R$30 por mês, mais R$1 por minuto adicional. Isso é uma função. E eu tenho um custo fixo. Qual que é o meu custo fixo? Os R$30. Independente se eu vou usar meu plano ou não, eu vou pagar os R$30. Isso é fixo. Aí eu usei 0 minutos esse mês. Problema seu que não ligou para ninguém. Você vai pagar os 30 do mesmo jeito. O que eu vou deixar de pagar? Eu vou deixar de pagar ali, vai ser o R$1 de adicional. Então, é como se eu tivesse R$30 de fixo, mais um X. O meu X foi 0, porque eu não gastei nada. Então, eu vou continuar pagando os R$30. Ou, plano de saúde. Paga lá, R$100. Mas, Ketri, tipo assim,
dos minutos extras aí, que, exemplo, 2 minutos você paga R$ 2. Não vai ser um Isso. custo fixo, não? Ou não? Não, o fixo é o 30, o variável é em relação à quantidade de minuto extra. Porque você pode usar ou não usar. Se você não usar, você vai pagar só os 30, que é fixo. Você usou. Beleza, agora depende de quantos minutos você usou a mais. Tá vendo essa palavra depende? Por exemplo, as blusas. Depende de quantas blusas eu comprar. Se depende de alguma coisa, é custo variável. E uma dúvida. Hum. Tipo, se você comprar 3 blusas, mais um bônus lá, por exemplo, de R$ 30, do R$ 30 é o preço fixo e os 50 de cada blusa é o preço variável. Isso aí. Tá. Certinho. Entendi. Tá? Então, toda vez que vocês puderem identificar o que é variável e o que é fixo, vocês vão fazer a seguinte pergunta: depende. Então, nesse caso aqui, é R$ 20 de entrega e 26 o quilo. R$ 20 da entrega depende? Não. É R$ 20 e pronto, não depende de nada. R$ 26 o quilo, depende? Depende de quê? De quantos quilos eu vou comprar. Então, se eu tiver que perguntar depende de quê, para esse valor mudar, ele é custo variável. O que não depende de nada, ele é aquilo ali pronto, é meu custo fixo, tá? Em alguns casos eu não tenho custo fixo, que foi o que eu falei, por exemplo, das blusas. Vou comprar 3 blusas, cada blusa é R$ 50. Quanto que eu vou pagar? 150. Aí se eu só falo assim, gente, eu fui ali, tá de oferta, a blusa tá R$ 30. Quanto que eu vou pagar? Vocês não vão virar pra mim e vão falar assim, quantas que você comprou? Não tá faltando alguma coisa pra vocês conseguirem terminar de resolver e me dar essa resposta? Quando falta é porque depende. Depende de quê? Da quantidade de blusa que eu for comprar. Porque se eu for comprar uma, é 30. Se eu comprar 2, 60. Então, não depende da quantidade. Se depende de alguma coisa, é custo variável, tá? E aí, vocês lembram que lá na função eu falei que tinha variável dependente e variável independente? Lembra disso lá que a gente falou? Sim. Sim? Então, ó. Agora vai ficar, às vezes, um pouquinho confuso, mas vocês vão ver que, à medida que a gente for fazendo os exercícios, vai ficar mais tranquilo. Porque nesse exemplo aqui, eu tenho R$ 26 cada quilo, mais R$ 20 de entrega. Então, a minha função seria o quê? 26x mais 20. Porque 26 vai variar em função da quantidade de quilos e eu sempre vou pagar os R$ 20 da entrega. Beleza. Agora, vamos lá. O que é meu termo dependente e meu independente? Aqui, o meu custo variável é o 26, né? Porque depende da quantidade de quilos. Pergunta, quem escolhe a quantidade de quilos? É quem comprar, não é? Cliente. A gente, o cliente. Vocês, quem comprar, o cliente. Como o cliente que escolhe essa quantidade, essa é a minha variável independente. Por quê? Eu escolhi, eu posso escolher 1 quilo, eu posso escolher 10, o problema é meu. Se isso é problema meu, ela é independente, porque eu mando a quantidade. E o que é a variável dependente? O resultado. Por quê? Quanto que vocês vão pagar? Depende de quanto eu for comprar, não é isso? Então, ó, variável dependente e independente. A dependente é o resultado, é o valor que vocês vão pagar. E para pagar, eu tenho que saber quanto que vocês compraram. Não adianta falar, gente, vocês vão pagar R$ 200. 200? Tá, mas vocês compraram quantos quilos? Eu já não tenho que saber quantos? Para ver se realmente são R$ 200, ou se é menos, ou se é mais. Então, independente, o valor que eu escolhi é meu X. Sempre, sempre, sempre. Dependente, o Y,
que é o valor do resultado. Porque o resultado sempre depende do que eu coloquei no meu X, tá? Na prática, isso é muito tranquilo. Na teoria, igual eu falei aqui, às vezes dá uma confundida. Então, ó, aqui a gente tem algumas quantidades de salgadinho, que é nosso exemplo, né? E os valores pagos. Então, ó, a pessoa que compra 1 quilo de salgadinho, da massa de salgadinho do lado, salgadinho é para fritar, ela vai pagar, na verdade, ó, R$46. Que seria 26 do quilo vezes 1, que é 1 quilo, mais R$20 de entrega. Pessoa que compra 2 quilos de salgadinho, ela vai pagar 72. Comprei 3 quilos de salgadinho, R$98. 4 quilos de salgadinho, R$124. 5 quilos de salgadinho, R$150. 6 quilos de salgadinho, R$176. Então, ó, aqui foram algumas 6 possibilidades, né? Com quantidade de quilos que poderiam ser comprados e os resultados. Quando a gente tem uma coisa que eu determino e eu consigo achar meu resultado na função, a gente consegue marcar o gráfico. Aqui, ó, os pontos seriam 1 com 46, 2 com 72, 3 com 98. E, ó, olha o gráfico que está acontecendo. 1, 46, 2, 72, 3, 98, 4, 124, 5, 150, 6, 176. Olha aqui, uma reta aparecendo. Resumo da obra. Toda vez que eu tiver probleminhas desse sentido, que o meu X ele é elevado a 1 ou só o X, alguma coisa assim, que é o que a gente vai estudar agora, vai dar obrigatoriamente uma reta. Sempre uma reta. Ah, meu ponto aqui não deu uma reta não, então tá errado. Função afim, função de primeiro grau é reta. Não existe outra possibilidade que não seja reta. Tá? A Jo conseguiu entrar. Tranquilo, gente? Até aqui? Tranquilo. Sim? Tá. Sim. Aqui, ó. Então, vamos lá. Recapitulando. Nós temos, aqui na função aqui, a gente tem uma lei de função que é padrão, que é f de x é igual a x mais b, ou y é igual a x mais b, e a e b são números reais. Beleza. Aí eu peguei essa função aqui. F de x é igual a 2x mais 1. Falei. O A é sempre o meu variável. O B é sempre o meu custo fixo. Beleza. Se o A é meu custo variável, ele sempre está junto do X. Se o B é meu custo fixo, ele sempre está sozinho. Por quê? Porque esse custo fixo eu vou pagar independente de quanto eu for levar. Aí agora a gente tem a questão das variáveis dependentes e independentes. Então, ó. Dependente. E eu tenho a minha independente. Como que a gente vai fazer essa diferença de dependente para independente e variável para fixo? Ó, quando eu for analisar variável e fixo, eu vou pensar assim: o que pode mudar dentro da minha função? Pode mudar quem? O valor do meu x. Esse pode mudar. Se ele pode mudar, ele é meu custo variável. Quem que não pode mudar dentro da minha função? O fixo. Isso. Se ele não pode mudar, ele é custo fixo. Tá. Agora, em relação a dependente e independente. Quem manda o que pode mudar? Quem escolhe? Quem escolhe o que pode mudar? A pessoa, dependendo do contexto. Se... Peraí, coloquei errado. Quem escolhe o que pode mudar sou eu, por exemplo, aqui.
Vamos supor que esses R$ 2 é o valor de chocolate. Quem escolheu quantos chocolates comprou? Então, quem escolhe? Eu. Se esses dois aqui, ó, é o valor de um chocolate. Vamos supor que lá a gente paga assim. R$ 2 de chocolate mais R$ 1 da embalagem. Que é chocolate artesanal, que ele coloca no saquinho. Então, o custo dele é R$ 2 cada um. E eu tenho que pagar R$ 1 do saquinho que coloca para poder entregar. Fica da embalagem, tá? Vai ficar mais fácil essa diferenciação. E R$ 2 no chocolate. E aí, o que vai acontecer? Eu sei que a minha função é R$ 2 de cada um, vezes a quantidade de chocolate, mais R$ 1 do saquinho, da embalagem. Tá. O que pode mudar, então? O que é variável? A quantidade de chocolate que eu vou comprar. O que está acompanhado aqui? O 2, que é o custo de cada um. E o que é fixo? R$ 1 do saquinho que eles vão colocar. Beleza. Agora, o que depende e o que não depende? Vamos lá. Quem escolhe a quantidade de chocolate? Eu. Quando eu for comprar. Cliente. Eu posso escolher um chocolate, posso escolher 2, posso escolher 5. Oi, quem me chamou? Não, eu só falei. É porque você tinha perguntado quem escolhe, aí eu respondi. Ah, beleza. Então, ó, quem escolhe? Eu. Cada um vai escolher a quantidade. Então, isso é independente de quem eu vou comprar. A pessoa que está me vendendo não vai escolher, eu vou escolher. Então, isso é uma coisa minha. Eu escolho. Eu posso determinar qualquer quantidade. Se eu posso escolher qualquer quantidade, eu falo que o X é independente. Independente por quê? Porque ele pode ser qualquer número. Ele não fica travado alguma coisa. Eu não posso falar assim, tem que ser 5. Não. Se eu quiser comprar 2, eu compro e o problema é meu. Eu vou pagar o tanto que eu comprar. E o que quer dizer dependente? Quer dizer o meu Y. Por quê? Porque para eu saber quanto que eu tenho que pagar, depende da quantidade que eu comprar. Então, ó, dependente é porque ele depende da quantidade do X. Então, ele depende da minha quantidade X. O X depende de alguma coisa, gente? Não. O X não depende, ele manda a minha função. Por quê? Eu posso escolher comprar 2. Aí, mas a Fernanda, não, eu vou comprar só 1 hoje. A Luísa vira, não, mas eu quero 3. Só que cada uma não vai pagar um valor diferente em função da quantidade que comprou. Então, quer dizer o quê? O valor que eu vou gastar de dinheiro depende de quanto eu vou comprar. Então, se o resultado depende da quantidade, quer dizer que esse resultado, que é meu f de x, ou meu y, tá? É minha variável dependente, meu termo, na verdade. Meu termo dependente, que é y ou f de x. Quem que é meu termo independente? É o meu x. Quando a gente falou de desenho de gráfico lá, eu falei assim, gente, vocês podem escolher qualquer valor para o x. Falei isso? Em momento nenhum eu falei assim, escolhe qualquer valor para o y. Por quê? Porque quem manda na função é meu x. Então eu escolho x. E ele vai dar um resultado no y. Então quem depende de quem? O y depende do valor que eu coloquei no x. Ele é o resultado. Então, em termos de dinheiro, quantidade paga depende do quê? Quantidade que eu compro. Ficou claro a diferença de variável e fixo? Para dependente e independente? São duas análises diferentes. Primeira análise, eu vou pegar a minha função e vou ver o que eu sempre tenho que pagar é fixo. O que depende de quantidade é variável.
Vamos à análise. Vou pensar em termo independente e dependente. Quem é meu independente? O meu X. Porque é ele que dá um resultado. Quem que é dependente? O resultado, porque ele depende da quantidade que eu comprei. Ficou um pouquinho melhor, assim? Agora sim. Então é como se fosse tipo um fosse contrário do outro. Isso, um é contrário do outro.